Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje eu trouxe esse vídeo gravado, essa aula gravada, porque eu não vou estar podendo participar com vocês da aula simultânea no Google Meet, porque eu estou participando de um evento da minha formação aí, que precisa entrar em detalhes, mas enfim, essa é uma opção bacana que vou ficar trazendo, para a gente dar uma diversificada nas nossas aulas, para não ficar apenas pelo Meet, E antes de mais nada, eu preciso dar alguns informes. O primeiro deles é, se você tiver alguma pergunta, ou alguma colocação, quiser falar alguma coisa a respeito do tema da aula, você pode usar a aba de comentários do YouTube, Acredito que a maioria de vocês é acostumado a usar esse artifício. E aí eu vou poder responder a vocês à medida que os comentários forem surgindo. Se surgirem, se surgirem questões, dúvidas, vocês podem usar os comentários para essa interação. Outra coisa é sobre a nossa lista de frequência. Como é que nós vamos registrar a presença no dia de hoje. Eu coloquei na descrição desse vídeo e num comentário fixado na barra de comentários o link daquele formuláriozinho de frequência que eu coloco normalmente na chamada do Google Meet. Então, para registrar a sua frequência nesta aula, vá até a descrição do vídeo ou até os comentários, clique no link e preencha seu nome e turma. Caso isso não dê certo, caso dê algum erro, você pode preencher seu nome completo e sua turma nos comentários. Só prefiro que façam pelo formulário. Só usem os comentários se não for mesmo possível usar o formulário, certo? Então, dito isso, vamos começar a nossa aula de hoje. O tema já está aí, A Bela Époque. A bela e a não tão bela época. É um contexto muito que no livro didático de vocês, já que eu estou usando bastante o livro didático, é um tema que passa muito rápido, É uma paginazinha de conteúdo que tem no livro didático de vocês, mas quem tem o livro e quiser usar, quiser ler, para ter a informação do livro, esse conteúdo ele compreende apenas a primeira página, essa primeira página aqui da nossa primeira unidade da Segunda Guerra. Não está dando para ler porque está espelhado. Mas esse tema é fundamental para a nossa compreensão do que vem a seguir, que é todos os movimentos mais importantes do século XX. A Revolução Russa, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Vamos dizer assim, que a Belle Époque é o suspiro antes da tempestade, É o silêncio antes do trovão. É um momento de grande festejo na Europa, de grande felicidade, digamos assim, mas também é um período que marca, de certa forma, uma mudança significativa na sociedade europeia e também na sociedade mundial. Então, é um momento de modificações nas artes, no estilo de vida da população, mas também vai ser um período onde se evidenciam, onde ficam mais claras as diversas crises sociais que vão levar aí ao surgimento de movimentos sociais que vão dar bastante trabalho aos governos da Europa durante a primeira metade do século XX, Inclusive o movimento que dá origem à Revolução Russa. Então, vamos analisar aqui através de imagens, Eu vou trazer bastante imagem para vocês e prestem atenção nas imagens, porque é muito importante que vocês adquiram essa capacidade de interpretar as imagens. É uma capacidade importante aí para a vida,
mas também cobrada, né? Para aqueles que dizem que querem fazer provas de IFRN, é bastante cobrada na prova de língua portuguesa. Então, vamos usar a história para também exercitar nossa cachola para a interpretação. Então, vamos lá, nossa aula sobre Belle Époque. Deixa eu diminuir aqui. Então, pessoal, não tem como falar de Belle Époque sem antes disso falar sobre esse contexto do final do século XIX ou o legado da era vitoriana. Aqui em cima vocês têm a magnífica Rainha Vitória, que foi a monarca do Reino Unido durante quase 70 anos, se eu não me engano. Foi o segundo maior reinado da história da Inglaterra, só perdendo para a nossa querida Betinha Elizabeth II, que está no reino até hoje. Ela foi um símbolo de um movimento, de um momento no qual o Reino Unido, a Grã-Bretanha ou a Inglaterra foi, vamos dizer assim, modificou muito a história e a sociedade daquela época. Então, mesmo que a Era Vitoriana seja um momento da história do Reino Unido, né, o momento de reinado da Rainha Vitória, esse contexto marcou profundamente todo o Ocidente. Por quê? A Inglaterra ditava os rumos da civilização através da tecnologia, da ciência e da economia. Na cultura, da mesma forma, assim como hoje em dia, as novas modas e as novas tendências vinham de lá, da Inglaterra, da Europa. Todas as elites mundiais tinham seus olhos e ouvidos para a Europa. A Revolução Industrial mudou para sempre a marcha da humanidade. Então, nós temos aqui o contexto geral da Revolução Industrial, né? A segunda Revolução Industrial, que fique bem claro. É um momento no qual a Europa ela vai passar por essas modificações, né, nas estruturas, vai passar por uma modificação em que vai existir uma maior concentração, né, nas cidades, né, vamos ter a urbanização, né, o processo de urbanização. As cidades vão ser meio que invadidas por grandes massas de camponeses, né, saídos, né, do campo e indo em direção à cidade em busca de melhores oportunidades. E então você tem aí uma modificação geral na forma, né, da civilização ocidental, sendo liderada pela Inglaterra da Rainha Vitória. Dando sequência, então, afinal, o que foi a Belle Époque? O que é que esse termo quer nos dizer? A Belle Époque é uma expressão em francês que significa bela época. Foi um período da cultura na história que começou no fim do século XIX e terminou começou no fim do século XIX com o final da Guerra Franco-Prussiana, ou seja, a guerra entre a Alemanha e França, em 1871. Então, 1871 é o marco que inicia a Belle Époque. E durou até o ano de 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Então, temos 1971 a 1914, esse período de tempo em que se desenrola a Belle Époque. A Belle Époque, então, esse período foi marcado por profundas transformações culturais que se traduziram em novos modos de pensar e viver o cotidiano. Teve um grande impacto sobre as artes e sobre o entretenimento. Aqui eu trouxe para vocês um resuminho, né, um fluxograma, para resumir visualmente os aspectos fundamentais da Belle Époque. A supremacia burguesa, ou seja, a burguesia está no topo da sociedade, né, é a classe dominante. O que é a burguesia? Nada mais são do que os grandes proprietários das fábricas, os grandes multimilionários. A Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, marcada pelo uso, sobretudo, do carvão, da eletricidade. O imperialismo, no qual as grandes potências europeias, Inglaterra, França,
Prússia, vão tentar, vão passar, né, a dominar países na África e na Ásia, né, extraindo riquezas e acumulando novos mercados consumidores. Isso é o imperialismo. Racionalismo, ou seja, a valorização da ciência, da razão, da racionalidade. E a crença na humanidade, na civilização e numa sociedade melhor. Então, esses breves anos, né, da década de 70, né, do final do século XIX até a primeira década do século XX, é marcado em toda a Europa e basicamente em todo o Ocidente por esse sentimento de crença de que a humanidade estava finalmente entrando nos eixos, que finalmente a civilização tinha alcançado seu auge. Mal podiam imaginar que dali a alguns anos, em 1914, a humanidade veria toda a ruína dessa civilização com a Primeira Guerra Mundial e anos depois com a Segunda Guerra Mundial. Então é um período que é marcado por esse otimismo, né? Até por isso chamado de bela época, né? De uma época boa. Então, nós temos as sociedades e os progressos materiais. Uma coisa que vai caracterizar muito a Belle Époque, seja, né, no Reino Unido, na França, até mesmo no próprio Brasil, é a questão das inovações tecnológicas que deram esse significado especial, né? Então, entre elas, exemplos dessas tecnologias, temos o telefone, o telégrafo, o cinema, a bicicleta, o automóvel e o avião, ou seja, várias das tecnologias que modificaram para sempre a vida das pessoas, como por exemplo o avião e o carro, o automóvel, foram inventadas nessa época. Então existiu nesse contexto, né, o grande uso da eletricidade. Então a eletricidade passou a ser a principal, vamos dizer assim, é a principal fonte de energia e o uso dessa eletricidade é o que vai motivar a criação de tantos mecanismos, né? Seja para as comunicações, seja para a locomoção. E isso também vai permitir uma mudança do pensamento. As distâncias se encurtam e o mundo se integra. O que é que significa? O mundo até esse momento era marcado, né, por distâncias gigantescas, né? A ideia de que a Europa fica distanciada dos Estados Unidos por um grande oceano, né? E aí só se passava por esse oceano com uma viagem longa de barco, né? Uma viagem muito perigosa e muito longa. E aí, com a invenção, por exemplo, do telégrafo, você pode não precisa necessariamente viajar para lá, mas você pode se comunicar com pessoas de lá através da eletricidade. Com o telefone, você pode também se comunicar com pessoas, né, que estão em regiões diferentes de você de uma forma mais rápida. O uso, por exemplo, do carvão como uma forma de garantir energia vai fazer também com que surjam os grandes vapores, né, os barcos a vapor, que eram muito mais rápidos do que os barcos à vela, por exemplo, né, que se utilizava das correntes marítimas ali para poder fazer o seu trajeto. Então vejam que aqui tem início um processo que vai se consolidar anos e anos depois, que é o que nós chamamos de globalização, né? Ou seja, a ligação entre pessoas de diferentes partes do mundo através tanto das tecnologias da comunicação quanto dos meios de transporte. E aí eu trouxe para vocês, para que vocês visualizem um pouco, né? Porque quando a gente fala de avião, de telefone, né? Vocês podem pensar nos modelos modernos desses aparelhos. Mas nesse contexto a gente está falando do surgimento dessas tecnologias. Então, era muito diferente. Aqui, por exemplo, está um protótipo do carro, né, o automóvel desenvolvido naquele contexto. Muito menos glamuroso, né, do que é hoje. É praticamente um protótipo de uma carruagem, né? Só faltam os cavalos. Aqui nós temos o telefone inventado pelo Graham Bell, né, que
também era uma estrutura muito complicada, né? Você tinha todas essas peças para que você pudesse usar o telefone. Aqui nós temos o nosso famoso 14 bis, né? O avião criado, né? Eu esqueci o nome do homem. Enfim, o brasileiro, né? Que inventou o avião, Santos Dumont. Pelo Santos Dumont, sendo pilotado pelo Santos Dumont, né? Na primeira exibição do avião. E aqui é algo que hoje em dia já nem existe mais, o telégrafo, né? Que era um sistema que utilizava a energia como uma forma de comunicação. Então, esses pontinhos significavam números e esses outros significavam letras. E intercalando os números e as letras, você tinha a mensagem que você queria passar, né? Então, era uma forma de código, né? É o precursor do código que daria origem à internet, né? Mas de uma forma bem mais arcaica. Então, aqui nós partimos então para as diversas formas de arte da Belle Époque. Vai ser um contexto em que a arte vai ser algo muito valorizado. Então, vai existir, vai ter origem um estilo de arte chamada Arte Nouveau ou Arte Nova, que foi típico da Belle Époque. E esse novo estilo de arte, ele valorizava muito os ornamentos, as cores, né, as curvas sinuosas, muito inspiradas nas plantas e nos animais. Era um tipo de arte exagerada e puramente decorativa. Esse tipo de arte vai valorizar uma vida de diversões, sem preocupações, apaixonada pela vida ao ar livre e pelas festas. Então, é um tipo de arte que não está preocupada em criticar algo da sociedade. É uma forma de arte que surge simplesmente para ser bonita, para ser interessante, visualmente atraente, né? Muito ao contrário do que vai acontecer posteriormente à Primeira Guerra, que a arte ganha todo esse peso, né, de crítica social, de criticar aos horrores da guerra. Aqui nós temos uma arte despreocupada, né, produzida por pessoas que vivem a vida no seu auge. Então vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo temos uma aula de pintura ao ar livre, né, uma moça aprendendo, né, a arte de pintar. Isso era muito comum, né, que tanto as moças quanto os rapazes se envolvessem com a arte. Não no sentido de trabalhar como artistas, né? Eram pessoas da nobreza ou da burguesia que viam na arte uma forma de entretenimento, né? Um escapismo da vida cotidiana. Então, essas reuniões, esses piqueniques para produzir arte, para pintar e desenhar, era muito comum na Europa desse contexto. Aqui, pessoal, a gente tem alguns exemplos da Arte Nouveau aplicada à arquitetura. E aí vocês veem o exagero da coisa, né? De como é que era exagerada a esse tipo de arte. Nós temos aqui, por exemplo, isso aqui é uma porta e uma janela, né, de uma casa lá da Europa. E vocês vejam como tem detalhes, né? Curvas, formas, arabescos, desenhos, flores, tudo é um exagero de decoração, né, nesse tipo de obra. E aqui é um exemplo de como eles usavam as formas da natureza para produzir beleza, né? Tudo muito colorido e muito estético, muito atraente, né, para se ver. Aqui nós temos a Arte Nouveau aplicada à moda, né? A moda da Belle Époque, ela é muito espalhafatosa, né? Ela é uma moda feita para se desfilar pelas ruas, né? Então, quanto mais exagerado, melhor. E quando eu digo exagero, é no sentido de, enfim, drapeados, né? Você vê aqui tecidos coloridos, chapéus penteados, né? As formas aqui dos vestidos, os caimentos. Tudo isso exalta muito
enfim, o espírito da época. E outra coisa que vai retornar é a influência de dois temas, né, que aqui e acolá retornam na arte. A antiguidade clássica, com os gregos, e enfim, a pastoral, ou seja, o tema da vida no campo. Então, algo que vai retornar com toda força no contexto da Belle Époque é essa visão, né, de uma vida no campo, né, ao ar livre. Então, as mulheres vão usar muitos temas florais, né, temas de flores, como você observa aqui nessa moça do meio, temas florais, flores no cabelo, tudo isso faz referência a essa vida no campo, uma vida idealizada. A gente vai ver que a vida no campo não é nada essa pintura de flores que eles colocam aqui. E como não poderia deixar de ser, a Belle Époque também vai ser um período de muitas festas, né? Aqui nós temos uma representação em pintura de um baile da realeza, né? Então vai ter muito essa cultura dos bailes glamurosos da realeza, ou seja, dos membros da nobreza, mas também vão existir os bailes e as festas ao ar livre para os burgueses, né? As pessoas, não necessariamente os pobres, mas as pessoas de vida comum, né? Sem ser os nobres. Essa pintura aqui do Renoir, ela representa bem esse espírito da Belle Époque. Vocês observem aqui, é uma festa acontecendo ao ar livre, né, debaixo de árvores, à tarde, né? Observem que o Renoir, ele reproduz até a sombra das árvores nas pessoas. Então, é uma cena de um dia de verão numa cidade como Paris, né? A boemia, os jovens, o namorico, né? Essas jovens aqui, ó, só na paquera. Então, é um tipo de arte que vai exaltar a vida livre, a vida bem vivida, né? Dos jovens, né? É um tipo de vanguarda que vai valorizar muito esses temas. E aí nós vamos para o lado oposto de toda essa beleza, de toda essa luminosidade da Belle Époque. Porque essa Belle Époque da beleza, essa bela época da arte, né, do exagero, da felicidade, ela fica restrita aos nobres e aos membros da burguesia. Porque apenas essas pessoas tinham tempo para apreciar a natureza, para fazer um piquenique, né, para se divertir ao ar livre. Existia toda uma grande quantidade de pessoas naquela sociedade que simplesmente não tinham tempo para nada, né? Viviam do trabalho, né? Do trabalho para casa, da casa para o trabalho. E esses eram os operários. Então, a grande questão da Belle Époque, o que faz da Belle Époque uma época de contrastes, é justamente essa concentração de riqueza nas mãos das elites industriais, dos comerciantes, né, e financeiros, né, além da nobreza. Então você tem grupos pequenos de pessoas muito ricas, imensamente ricas, convivendo com pessoas imensamente pobres, né, a grande maioria da população imensamente empobrecida. O que leva a uma grande desigualdade econômica e social, a exploração da mão de obra nas fábricas, a exploração e a violência para as classes mais pobres, né? Ou seja, a realidade dos membros das classes mais pobres não é essa dos piqueniques, das festas ao ar livre. É a realidade da exploração e da violência. A exploração do trabalho infantil, né? E a mortalidade infantil, que também fazia parte da realidade dos mais pobres. Então, é uma vida de contrastes, né? O contraste do belo com o feio, o belo das classes burguesas e o feio, ou seja, a feiura da pobreza das classes baixas, das classes que eram naquela época praticamente miseráveis. E a exploração, além de tudo isso, na Europa existia a realidade da exploração de mão de obra escrava
tanto dentro da Europa quanto nas suas colônias. Então, existia ainda a escravidão atuando ali na Europa. Pessoas que eram trazidas da África, da Ásia, da Índia, da China, para funcionarem como praticamente escravos, porque eram pessoas consideradas como de raças inferiores. Então, vamos para as imagens. Anteriormente eu mostrei as imagens da beleza, a beleza da Belle Époque. Agora vamos ver a realidade da Belle Époque para outras pessoas. Nós temos aqui a primeira imagem, uma carroça de uma família cigana. Os ciganos, pessoal, nesse contexto, que vão ser durante muitos séculos perseguidos como cidadãos de segunda classe. Então, eles eram considerados como pessoas inferiores e eram obrigados a levantar seus acampamentos, porque os ciganos são pessoas de vida nômade, nos arredores, nos lugares mais distantes das cidades, porque as pessoas não queriam eles por perto. E aqui nós temos um retrato de uma família cigana. Aqui está a carroça no qual eles viviam. Eles viviam nessas carroças. E aqui está a mãe e os filhos aqui, todos ao redor. E o cachorrinho aqui também. Então, esse era um retrato comum da vida na Europa, Por exemplo, um dos maiores acampamentos ciganos da Europa desse contexto ficava justamente nos arredores de Paris. Paris, que sempre foi uma cidade muito conhecida, e aí essas pessoas se instalavam nos arredores, praticamente nas periferias da cidade de Paris. Aqui nós temos outra realidade da Belle Époque. Enquanto a burguesia comemorava os avanços da ciência, da medicina, os cientistas que produziam esses avanços utilizavam como matéria-prima, entre aspas, os corpos, as vidas de pessoas, tanto pessoas pobres da Europa, quanto de pessoas escravizadas das colônias. Aqui nós temos, por exemplo, cirurgias, procedimentos experimentais que eram feitos, eram verdadeiras cobaias humanas. Hoje em dia isso é considerado um absurdo, mas naquela época a vida humana valia muito pouco, principalmente se a pessoa em questão, se o humano em questão fosse alguém pobre, desprovido de riqueza. Então, muitos dos avanços da ciência foram feitos com base nisso, em torturas inimagináveis de pessoas pobres e pessoas que não eram brancas, pessoas na África, na Índia e até na própria China. Outra realidade da Belle Époque era, como eu disse, o trabalho infantil. Aqui você tem a imagem de meninos, meninos de seus 10, 11 anos que trabalhavam nas minas de carvão. Vocês veem que eles estão bem sujos, inclusive esse aqui está a cara mais suja de todos. E qual era o trabalho desses meninos? Era o de realmente serem aqueles que entrariam nos buracos, digamos assim, mais remotos, mais distantes da mina, e a tarefa deles era trabalhar nesses lugares que homens adultos não conseguiriam entrar, que mãos adultas não conseguiriam escavar. Então, as crianças eram utilizadas por causa justamente de seu pequeno porte, de suas mãos pequenas. E nesse processo, obviamente, muitos e muitos morreram no desabamento das minas, envenenados com gases tóxicos das minas, e todos os tipos também de violência dos patrões, até mesmo a perda de mãos, pés, Tudo isso tinha o aval da sociedade. Não era um crime fazer isso, porque a sociedade na época ainda não tinha evoluído a ponto de considerar o trabalho infantil como algo desumano. E aqui nós temos a vida no campo, A vida no campo também não era esse mar de flores, de rosas que a burguesia plantava, pintava em suas obras. A vida no campo era uma vida claramente muito dura, muito difícil, As famílias eram imensas, as mulheres tinham vários e vários filhos,
e eles trabalhavam com eles nos campos, né? Trabalhavam para tentar o sustento da família. Essas pessoas viviam em condições muitas vezes extremas de pobreza, né? Trabalhando para grandes proprietários de terras, quase como servos da época medieval. Então, essa modernidade que era pintada, né, da Belle Époque, ela não veio para todos. No campo ainda persistia as formas de trabalho, né, de um passado bem distante, um passado medieval. E por fim, a realidade mais extrema da Belle Époque é a da escravidão, né? Aqui uma foto do século do ano de 1900, né, o primeiro ano do século XX, em que você tem homens escravizados, tal qual o século XVI, né? Então, para quem achava que a escravidão foi algo que foi abolido ali por volta do século XVIII, né? Foi algo que durou e durou muitos anos ainda em algumas regiões da África. Aqui nós temos, acredito que seja do exército alemão. Os alemães e os holandeses foram responsáveis por verdadeiros genocídios na África, antes mesmo do genocídio judeu na Segunda Guerra Mundial. O ideal, né, eugenista, ou seja, de uma raça superior, de uma raça branca e europeia superior, foi responsável pelo argumento, né, que fez com que essas pessoas fossem exploradas e maltratadas até as mais violentas formas de morte. Vejam só as correntes no pescoço, né? É algo que parece tão distante da nossa realidade, mas aí estava aí acontecendo na África em alguns anos atrás. Não se falam de séculos, né? Uma centena de anos tínhamos essa cena acontecendo. O espaço de uma vida para algumas pessoas. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês sobre essa realidade que era contrastante, né? Então, por um lado, você tinha uma Europa que vivia uma época de brilho, de luz, de festas, né, de arte, e uma Europa, né, que também estava mergulhado na exploração, no genocídio, no sofrimento, na morte e na miséria. Então você tem aí uma bela e uma não tão bela época. É isso, pessoal, até a próxima semana, e não se esqueçam de, antes de sair, preencher a nossa frequência, que está na descrição do vídeo e está também nos comentários. Se não conseguir, coloque seu nome e sua turma completa nos comentários. Não se esqueçam, ok? A nossa atividade da semana estará às 5 horas da tarde, lá no grupo do WhatsApp, na terça-feira, para que vocês tenham acesso. Eu entrarei, postarei a atividade e, enfim, só farei isso mesmo, né, nesse momento, né? Porque eu só posso entrar, sair um pouquinho, entrar lá, colocar a atividade, depois sair de novo. Mas, qualquer dúvida, falem no privado, que quando eu puder eu respondo, ok? Então é isso. Espero que tenham todos uma ótima semana e até a próxima semana. Tchauzinho.